Abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 4, e o versículo 19. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 19, que nos diz assim: portanto, que aqueles que padecem segundo a vontade de Deus possam entregar a guarda de suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Podem sentar? Pedro, neste capítulo, onde estamos meditando e concluímos hoje esta série que temos falado sobre os fatos sobre a fornalha. Na primeira parte, versículo 12, Pedro fala para nós esperarmos sofrimento. Não tem outra coisa que esperar. Aqueles que são fiéis, não há outra coisa a esperar a não ser sofrimento. Na segunda parte do versículos 13 e 14, ele diz que temos que nos alegrarmos no sofrimento. Alegria no sofrimento. Na terceira parte do versículo 15 ao versículo 18, Pedro nos faz pensar qual a razão do nosso sofrimento. Então ele diz: examinem sua vida. Nos coloca a pensar por que estamos sofrendo. E neste último versículo que conclui este capítulo, ele diz: entreguem-se a Deus. Primeiro, ele vai dizer que o cristão autêntico não deve esperar outra coisa a não ser sofrimento. Depois ele vai dizer como nós devemos reagir diante do sofrimento. Então ele diz: com alegria. Ele não está ensinando ninguém a desistir, a abandonar em meio às tempestades da vida. Ele está dizendo que temos que estar alegres. É verdade, Deus. E então ele nos põe a pensar, porque todo sofrimento tem uma origem, tem uma razão. Então ele diz: qual a razão do vosso sofrimento? Quando ele diz: olha, se vocês estão sofrendo como cristãos, vocês têm que glorificar a Deus por isso e não se envergonhar. Agora, se vocês estão sofrendo como ladrão, como um malfeitor, como um homicida, ou como alguém que se entremete em assuntos alheios, então vocês estão sofrendo com razão. Há uma razão para o sofrimento. Vocês buscaram o sofrimento. Mas ele fala daqueles sofrimentos que nos sobrevêm pela fidelidade. Então, depois de dizer tudo isso, Pedro diz: portanto, que aqueles que padecem segundo a vontade de Deus possam entregar a guarda de suas almas ao fiel Criador. Pedro está dizendo: aqueles que estão sofrendo porque são fiéis a Deus, vocês devem entregar-se ao Criador. Ou seja, o que Pedro está dizendo? Se vocês estão sofrendo e a causa do sofrimento de vocês é a fidelidade, descansa, confia.
Ele está dizendo: confiem em Deus, entreguem a vossa alma ao cuidado do Criador. Entreguem-se aos cuidados de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, um momento, em que o que mais nós vemos hoje são pessoas preocupadas por causa desse vírus que está por aí. O que mais a gente vê hoje se falar, você vê os noticiários, você vê a internet, os jornais na internet, as notícias, os meios de comunicação. A única coisa que eles noticiam hoje, além do carnaval no Brasil, né, é o vírus, o coronavírus. E o que nós estamos vendo hoje é uma multidão de crentes preocupados com esse vírus, com medo. Eu não estou dizendo que nós devemos então nos descuidar, não temos que tomar cuidado. É algo sim para se preocupar, porém, não é algo para tirar o nosso sono. E nós estamos vendo hoje crentes extremamente preocupados com isso que está acontecendo. Só que a Bíblia já nos alertava para esses fatos no final dos tempos. A Bíblia já nos dizia, melhor dizendo, que isso iria acontecer. Pestes que viriam, dentre tantos outros sinais, que tudo isso aponta para uma única coisa: a volta de Jesus. Então, quando nós nos deparamos com uma situação dessa, a nossa preocupação não deve ser com a propagação do vírus, mas a nossa preocupação deve ser outra. Jesus está voltando, e como eu estou? Jesus está voltando, e a minha vida está sob os cuidados de quem? Porque às vezes nós colocamos, ou dizemos que colocamos a nossa vida sob os cuidados divinos. Porém, quando as tempestades da vida nos surpreendem, ou quando as tempestades da vida nos sobrevêm, a gente esquece que há alguém muito mais poderoso do que qualquer situação difícil, que está no comando da nossa vida. A gente entende que Deus está no comando da nossa vida quando tudo está indo tranquilamente bem. Então nós dizemos: está tudo bem. Por quê? Porque Deus está no comando. Mas quando a tempestade bate no nosso barco, nós reagimos de uma maneira um pouco estranha para quem até ontem estava dizendo que Deus está no comando da nossa vida. Então entenda uma coisa: se Deus está no comando da nossa vida, até ontem que estava indo tudo bem, hoje a tempestade chegou, não quer
quer dizer que Deus não está mais no comando. Então, se até ontem estávamos vivendo em grande bonança, e dizíamos com toda a força, Deus está no comando da nossa vida, e hoje a tempestade nos surpreende, nos ataca de forma inesperada, porque as tempestades da vida não mandam um recado dizendo estou chegando, se prepare. Elas vêm sem aviso prévio. Então ela bate a porta da nossa casa e a nossa confiança parece que se arrasta junto com as águas, junto com as tempestades, junto com a tempestade, junto com a ventania. Ei, Pedro está dizendo, se você está sofrendo por causa de Cristo, não há razão para desesperar, simplesmente entregue a sua vida sob os cuidados dele, deixe que ele está cuidando. Não é porque nós estamos sofrendo, ou porque você está sofrendo, que Deus deixou de cuidar de você. Deus continua cuidando de você. Então a pergunta agora já não é mais, Deus, o Senhor me esqueceu? Não, é Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda? Qual é a lição a ser aprendida aqui? Aqui no Japão Deus tem maneiras de tratar conosco. E eu acho lindo isso. Sabe por quê? Porque essas situações, elas só vêm, elas só surgem quando a igreja está dispersa. Quando a igreja está desapercebida. Quando a igreja está dormindo. 2008 para 2009 a igreja vivia isso. Então veio a crise mundial. Nunca se viu tantos crentes na igreja orando como naquela época. Passou a crise de 2009. Então a igreja se reergueu, se reajustou, continuamos a caminhada e a igreja novamente viveu um período de grande declínio espiritual. 2011 veio um grande terremoto. E os crentes com medo de morrer por causa da usina nuclear de Fukushima, então voltaram-se para os cultos de oração. Vamos orar, vamos orar. E Deus reavivou a igreja novamente. E aí o tempo passa. O tempo passa e a igreja parece que desaprende as lições de Deus. Sabe o que me faz lembrar? Me faz lembrar o povo de Israel. O povo de Israel, depois no livro de Juízes, e depois mais adiante. Me faz lembrar a história do povo de Israel. Estava tudo bem, o povo então deixava de buscar a Deus, Deus levantava uma nação para subjugar Israel, e Israel estava lá sendo escravizada. Deus levantava um juiz, um libertador, e eles iam, libertavam o povo, e seguia anos de paz. Daqui a algum tempo o povo novamente caía no pecado de idolatria, e então Deus levantava uma outra nação e subjugava o povo novamente, até que o povo clamava, Deus levantava um libertador, um juiz, ia lá, libertava o povo, livrava o povo e seguia um tempo de paz, de bonança. E isso aconteceu no livro de Juízes por 7 vezes. Até que Deus levanta Samuel
como o último juiz e o primeiro profeta. Deus chama Samuel no templo e a Bíblia é clara ao dizer: antes que a lâmpada se apagasse no templo, Deus falou com Samuel. Você conhece a história? Deus fala com Samuel, revela-lhe o pecado na casa de Eli, como viviam seus filhos, como estava a condição espiritual de Israel naquele tempo. E então vem a nação dos filisteus, vence Israel na guerra, leva a arca, e lá está Israel sofrendo novamente. Quando então Deus, mais uma vez, livra Israel, dá vitória ao povo, porém o povo continua desobedecendo às ordens divinas. Deus usa inúmeros homens, inúmeros profetas para exortar a nação, para trazer a nação de volta, mas a Bíblia diz de uma forma muito clara, no livro do profeta Jeremias, que o povo não ouvia as palavras de Deus. O povo não queria obedecer a Deus. Então vem Nabucodonosor e leva o povo de Judá cativo por 70 anos para a Babilônia. E lá eles ficam, lá eles sofrem, até Deus trazê-los de volta em 3 períodos, sob a liderança de Esdras, de Neemias, de Zorobabel. Enfim, Deus restaura a nação. Novamente o povo vai cultuar a Deus, adorar a Deus. E nós estamos vivendo hoje, parece-me que o mesmo retrato. As coisas estão indo bem, Deus então tem que criar alguma coisa para sacudir a sua igreja e fazê-la buscar a sua presença. Então Deus agora permite a chegada desse vírus, e a gente vê os crentes preocupados. A gente vê os crentes desesperados. Mas Pedro nos dá uma lição aqui. Pedro diz: vocês estão sofrendo porque no sofrimento vivido pelo povo, não era somente os fiéis que iam sofrer, mas todo o povo. Como no cativeiro, não é que toda a nação, de forma generalizada, estavam corrompidos. Haviam pessoas fiéis a Deus, firmes, que buscavam a Deus, que adoravam a Deus, mas que tiveram que ir para o cativeiro por causa daqueles que não queriam negócio com Deus. Da mesma forma, hoje, existem aqueles que sofrem por causa daqueles que não querem saber nada de Deus. Como nos dias de Pedro, não eram somente os fiéis que estavam sofrendo, mas toda a igreja, todo o povo de Deus. Mas Pedro diz: aqueles que padecem segundo a vontade de Deus devem entregar a guarda de suas almas ao fiel Criador.
Algumas traduções vai dizer encomendar. E o verbo encomendar aí, ele é um termo bancário. No original do grego é um termo bancário e ele significa depositar a fim de guardar em segurança. O que é que o texto está nos dizendo? Que ainda que o povo, vocês estejam sofrendo, ainda que vocês estejam passando por grande aflição, encomendem a alma, ou seja, guardem, depositem na presença de Deus, porque estando em Cristo, vocês estarão em segurança. Estando em Cristo, vocês estarão guardados de forma segura. Estando em Cristo, por mais que o vento seja contrário, por mais que o vento seja forte, a tempestade não chegará em você, não te atingirá, porque você está guardado em Cristo. Veja o que Paulo diz sobre isso em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 12. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: por cuja causa sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou convencido de que Ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Veja a segurança de Paulo, a certeza de Paulo. Paulo não está dizendo, olha, eu estou com medo, eu tenho vergonha. Não, ele está dizendo, eu estou sofrendo. Ele diz, por cuja causa sofro. Por que ele sofria? Por ter sido nomeado pregador dos gentios. Por que ele sofria? Qual era a causa do sofrimento de Paulo? A obra de Deus, a razão dele se entregar à obra, fazer o trabalho, pregar aos gentios, ganhar almas para Cristo. Ele está dizendo, isso me gera não aplausos, não tapinhas nas costas, não, isso me gera sofrimento. Ele diz, por cuja causa padeço. Mas tem um detalhe, eu não me envergonho. Por que, Paulo, você não se envergonha? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele está dizendo, eu tenho convicção de quem sirvo, eu tenho certeza, convicção de em quem eu estou crendo. Ele está dizendo, a minha confiança não está depositada em alguém que eu não conheço. Oh, aleluia! Paulo está dizendo que o conhecimento que ele tinha de Jesus Cristo dava a ele segurança suficiente, tranquilidade suficiente para fazer a obra, para sofrer a obra e saber que Deus estaria lhe guardando até o final. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Paulo está dizendo, o meu nível de intimidade com Deus me traz um conhecimento da pessoa de Cristo de uma forma diferente, e o conhecimento que eu tenho de Cristo é suficiente para me trazer segurança em meio às tempestades da vida. Por quê? Porque elas estão vindo, porque eu estou envolvido com a obra dele. Então, se eu estou envolvido com a obra
nele, e eu estou sofrendo por causa disso, eu sei em quem tenho crido, e ele é o que? Segundo a leitura de Paulo, eu estou certo, convencido de que ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Paulo está dizendo, eu estou guardado nele, aleluia. Isso me faz lembrar do Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh, aleluia. Aleluia. Ele está dizendo, eu tenho tranquilidade. Por quê? Porque a minha alma está guardada em Deus, porque a minha vida está entregue aos cuidados de Deus, e quem entrega a sua vida aos cuidados de Deus não tem que se preocupar com as coisas desta vida. Aleluia, 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 aleluia. Ele está dizendo, entregue sua alma, confia, descansa. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o momento certo de fazer as coisas acontecerem. Se não aconteceu até agora, porque não é hora. Se não aconteceu até agora, porque você não está preparado para receber. Se não aconteceu até agora, porque Deus está preparando algo muito maior para você. Fique em paz, descanse, confie. Ele está no comando de todas as coisas. Mas a nossa confiança, ela é muito rasa. A nossa confiança, ela é muitas vezes muito superficial. E isso fica evidente na nossa vida quando as dificuldades vêm. A nossa primeira atitude no meio das dificuldades é se esconder, é fugir, é abandonar, é deixar as coisas. Isso não expressa confiança em Deus. Isso mostra falta de confiança. A nossa primeira atitude quando as coisas contrárias vêm sobre as nossas vidas, os ventos contrários vêm, é deixar tudo e focarmos no problema. Aí entenda uma coisa, se você focar no problema, você nunca vai sair dele. Sabe por quê? Porque você vai buscar meios humanos para resolver o problema. Eu não estou dizendo que você tem, então, que se acomodar e deixar Deus resolver tudo para você. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que continuar trabalhando para resolver a situação, porém, você não pode ser dominado pela situação. O crente, quando ele está passando por um problema, vamos usar um exemplo simples. Quando ele está passando por um problema de ordem financeira, ele acha que a solução do problema é arrumar um lugar onde ele possa ganhar mais dinheiro. Só que aquele lugar que ele vai ganhar mais dinheiro vai tirá-lo da presença de Deus. Ele não vai poder cultuar, ele não vai poder congregar, ele vai sobrar mal um dia da semana para ele congregar, e aí ele acha que isso vai resolver o problema, porque os nossos olhos estão focados no material. Mas quando eu tiro os olhos do material e eu procuro buscar a razão do sofrimento, e então eu encontro a razão do sofrimento, e então eu vejo que a razão do meu sofrimento, ela não foi causada por um ato de desobediência da minha parte,
ela não foi causada por uma má administração da minha parte dos bens materiais que eu possuo. Então eu entendo que esta situação é uma situação que está acometendo todo o país ou toda a região. Então eu percebo que por mais que eu lute, me esforce, eu não vou conseguir mudar a situação. Então o que eu tenho que fazer? Manter a minha confiança em Deus, continuar trabalhando onde eu estou, continuar congregando, continuar buscando a Deus, continuar orando e entendendo que uma hora Deus vai mudar o quadro da minha vida. Não adianta eu querer resolver um problema criando outro, ou abrindo uma lacuna aonde está tudo fechado. Está tudo bem, eu tenho tempo para adorar a Deus, eu estou na presença de Deus. Você já parou para observar que quando as crises vêm sobre as nossas vidas, a nossa primeira atitude é deixar a casa do Senhor? Deixar as coisas de Deus? Então nós passamos a estabelecer as nossas próprias prioridades. E as coisas de Deus, segundo o nosso conceito, já não se tornam mais prioridades. Elas passam a ser algo secundário na nossa vida. E quando eu faço isso, irmão, eu estou quebrando um princípio bíblico. Ao invés de resolver o meu problema, eu estou criando outro. Por quê? Porque eu estou fazendo o contrário do ensino de Jesus. Quando eu leio Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está dizendo que o que ele menciona nos versículos anteriores, comer, beber, vestir, calçar, são coisas fúteis, não. Não. Tanto é que o próprio Jesus diz: o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam disso. Jesus não está dizendo que isso é algo fútil. Não, é necessário. Mas ele diz que o reino de Deus e a sua justiça está acima daquilo que nós colocamos como prioridade para nós. Então, quando eu passo a buscar as coisas desta vida, me preocupar com as coisas desta vida primeiro, então eu estou invertendo o ensino de Cristo. Eu estou fazendo o contrário do ensino de Jesus. O vento está soprando, continue orando. O vento está soprando, continue jejuando. O vento está soprando, continue cultuando. O vento está soprando, continue adorando. Eu vou falar até você da glória a Deus. O vento está soprando, continue servindo a Deus. O vento está soprando, continue sorrindo, se alegrando com as coisas de Deus. Por quê? Porque este é o caminho. Glória a Deus. Este é o caminho. Verdade, Jesus. Eu sei que, humanamente falando, existem situações que roubam do nosso rosto o sorriso. Que a vontade que temos é de chorar. Mas Deus está dizendo: ora um pouco mais. Aleluia, confia um pouco mais. Continua aonde você está, fazendo o que você está fazendo. Sou eu o Deus que te dou graça, sou eu o Deus que te fortaleço, sou eu o Deus que cuido da sua vida, sou eu o Deus que estou nesta causa, sou eu o Deus que estou trabalhando em tua vida através desta situação. Eu estou no comando. Aleluia. Aleluia.
mostrar de que maneira, qual é a evidência de que eu estou entregando a minha vida aos cuidados de Deus todos os dias. Pedro vai dizer, fazendo o bem, praticando o que é bom. Ainda que a prática do bem traga para você sofrimento, continue praticando o bem. Porque aquele que confia em Deus não deixa as coisas de Deus por causa de sofrimentos. Aquele que confia em Deus não abandona a obra de Deus por causa de luta. Aquele que confia em Deus faz o bem, ainda que ele receba em troca o mal. Irmão, a vida cristã é interessante demais. Andar com Jesus é uma coisa maravilhosa. Porque a gente vê muitas pessoas dizendo que são cristãos, servos de Deus. E eu não estou dizendo que não são, mas a gente observa que são pessoas que ainda não aprenderam as lições de Cristo. A impressão que se tem é de que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus da Bíblia. A impressão que temos é de que tais pessoas ainda não pararam para ler a Bíblia e ver qual é o comportamento de Jesus diante das adversidades. Judas chega para entregar Jesus e Jesus chama ele de amigo. As pessoas haviam chicoteado Jesus, lhe maltratado, e ele na cruz ora ao Pai para que o Pai lhes perdoe. E aí Jesus diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí eu olho para a Bíblia e eu vejo um exemplo de Estevão, que mesmo sendo apedrejado, porque falou de Jesus, a Bíblia diz que arrancaram suas vestes, depositaram nos pés de Paulo, de um jovem chamado Saulo, que é Paulo, depositaram as suas vestes ali e lhe apedrejaram. Mas quando olhavam para o rosto de Estevão, o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Aleluia. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olhava para cima e ele dizia, eis que estou vendo o céu aberto e eu estou vendo Jesus Cristo à destra de Deus. Quem confia em Deus, quem entrega a sua vida aos cuidados de Deus, mesmo em meio aos apedrejamentos da vida, olha para o céu, não olha para a terra, e quando olha para o céu, vê o céu aberto e vê Jesus à destra de Deus. Ei, crente, eu estou dizendo para você nesta noite, as pedradas podem até estar gerando feridas, fazendo com que você sangre, mas o lugar que você tem que estar olhando não são para as pedras, não são para as pessoas que estão te
morrer, ainda intercede por eles. Diz a eles, diz: Pai, não lhes impute esse pecado. Em outras palavras, ele está dizendo: Pai, perdoa eles. Observe que a fala de Estevão em Atos 7 é semelhante à fala de Jesus no Calvário. É sinal de que Estevão aprendeu a lição. Enquanto estou sendo apedrejado, eu adoro. Enquanto eu estou sendo atacado, eu adoro. Enquanto estão me apedrejando, eu sei para onde eu tenho que olhar. Eu sei em quem eu tenho crido. Pedro diz: encomendem sua alma ao Senhor. Os não crentes, aqueles não salvos, eles têm a sua vida controlada pelo passado. Os salvos têm a sua existência controlada pelo futuro. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Paulo está dizendo: o que aconteceu comigo lá atrás, eu deixo lá atrás. Por quê? Porque nada pode me deter. Eu tenho um alvo, eu tenho um lugar para chegar, eu tenho um objetivo para alcançar. Paulo está dizendo: eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Qual é o teu foco, irmão? Qual é o teu objetivo, irmão? É chegar no céu. Então nada pode nos impedir de chegar no céu. Nada vai nos impedir de chegar no céu. Ah, pastor, mas e se a morte bater a minha porta? Ela não pode te afastar do amor de Deus. A morte não nos separa de Cristo, irmão. A morte, ela simplesmente é uma condutora que nos levará a Cristo. Se o nosso corpo tombar nesta terra, a nossa alma estará guardada com Cristo em Deus. Ela estará lá no dia do Senhor, estaremos com Ele. Quem tem essa certeza? Quem tem essa certeza? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu concluo dizendo que a nossa confiança em Deus, ela nos leva a fazer coisas que a mente humana não é capaz de alcançar. Isso é fé, isso é confiança, é certeza de que depositamos os cuidados da nossa vida à pessoa certa. Jeremias capítulo 32 vai nos mostrar a história em que o profeta está falando que sobre o cativeiro, o povo está sendo levado cativo para a Babilônia, mas é-lhe oferecida uma terra, se não me falha a memória, em Anatote. É-lhe oferecida uma terra no território de Judá. E Jeremias então compra esta terra. Irmão, para pensar. Judá está sendo invadida, as portas foram queimadas a fogo, Jerusalém foi totalmente destruído, o templo destruído, queimado, e não há a menor possibilidade de
sobrevivência naquela terra e não há aparentemente a menor perspectiva de que a terra poderia voltar a ser boa, a menos que alguém cresce na promessa, porque havia a promessa, não havia nada que lhes trouxesse esperança, apesar de haver uma promessa. Havia apenas uma promessa. Deus havia dito que o povo seria levado cativo para Babilônia e permaneceria lá por 70 anos, Jeremias 25:11. O povo ficaria lá por 70 anos, mas depois Deus os traria de volta e restauraria a terra. Quem tem confiança em Deus faz coisas que a mente humana não alcança. Jeremias disse: eu compro a terra, eu pago pela terra. Mas Jeremias, o povo está sendo levado cativo, eu compro a terra. Jeremias, o povo está sendo preso, as portas, os muros foram fendidos, o templo foi derrubado, a terra foi queimada a fogo. Jeremias, ele diz: eu compro a terra. Você não entendeu? Se tivesse entendido, tinha dado glória a Deus. Jeremias está dizendo: independente da situação atual, eu creio na promessa que ele me fez. Eu estou comprando a terra hoje, não pelo que eu estou vendo hoje, mas pelo que eu já estou enxergando amanhã. Aleluia! Eu estou pagando pela terra hoje, não pelo que eu estou vendo agora, mas pelo que eu já estou enxergando amanhã. Por que, Jeremias? Porque Deus disse que nós seríamos levados cativos, mas ele disse que nós iríamos voltar para cá e ele iria nos restaurar. Quem acredita na promessa faz coisas que a mente humana jamais acredita. Quem crê na promessa de Deus, quem acredita na promessa, quem crê na promessa de Deus, aleluia, fica de pé nessa noite. Oh, aleluia, Deus tem promessa na sua vida e ela vai se cumprir. Aleluia, aleluia. Ainda que hoje você não esteja enxergando possibilidades de acontecer o que Deus te prometeu, mas se ele falou, vai acontecer. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Quem acredita? Oh,